Meu amigo vascaíno, semana decisiva para o Vasco da Gama, com um jogo aí na Copa Sul-Americana, com um jogo no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito aí sobre a situação envolvendo a possibilidade da saída do Carille. A gente tem novidades com relação à situação do Carille lá no Corinthians, certo? Uma reviravolta aí muito grande que a gente vai te explicar. Temos também novidades aí com relação à situação envolvendo Capasso e também o nosso Brian Rodrigues, certo? A gente vai explicar como que estão essas negociações e, claro, a gente vai falar muito aí sobre as atualizações vindas do departamento médico do Vasco da Gama, jogadores que provavelmente não terão condições de enfrentar o Lanús e a situação aí de renovação de contrato de dois atletas importantes. Portanto, eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever aqui no nosso canal. Deixe o joinha aí também, que o nosso vídeo seja impulsionado para mais vascaínos. Bom, seguinte, o Vasco joga amanhã contra a equipe do Lanús. É uma verdadeira decisão, porque hoje o que separa o Vasco da liderança é o saldo de gols. Então o Vasco precisa vencer o Lanús aí com contundência, para que o Vasco venha somar 3 pontos, o Vasco venha fazer saldo positivo. E o seguinte, né? O Lanús, que não vive um bom momento assim no campeonato argentino, empatou com o Banfield, e é o seguinte, né? Apesar de ser uma equipe lá da Argentina, tradicionalíssima, o Vasco jogando dentro de casa amanhã é sim favorito para bater o Lanús. O Vasco vem empolgado aí, conseguiu um ponto contra a equipe do Flamengo, e a gente tem novidades aí com relação à situação do departamento médico. O Watson dificilmente vai ter condições para o jogo de amanhã. Está acontecendo agora um treino, né, lá no CT Moacir Barbosa, mas no treinamento de ontem, em plena Páscoa, o Watson ele fez tratamento ali, ele fez muscular ali no joelho e treinou em separado. Muito difícil do Watson ter condições aí. É um jogador que está faltando muita falta. A gente teve uma melhora significativa com relação à situação do Maurício Lemos também, que é o titular da zaga dos Maltina, certo? Só que o Maurício Lemos é dúvida e tudo indica aí que ele não terá também condições de jogo. Quem pintou lá no CT Moacir Barbosa foi o volante Tietê. Tietê pintou lá, mas continua sendo dúvida aí, está resolvendo questões aí familiares, questões particulares. E graças a Deus, a situação aí do Bahia não é tão grave assim, certo? Inclusive, o Bahia já pode ser liberado para ser relacionado com o jogo contra a equipe do Cruzeiro, lá em Uberlândia, no Parque Sabiá. Vamos falar aqui sobre a situação aqui de renovação de contrato, tá? Essa semana o Vasco espera finalmente resolver a situação de dois atletas aí. Léo Jardim, o melhor goleiro do Brasil, e também de Rayan. O Vasco buscará sacramentar
essas duas negociações aí nos próximos dias, certo? Os dois contratos aí estão por detalhes para serem anunciados aí como vínculo estendido com o gigante da colina. Falando aqui agora da situação de reforço, para depois a gente falar da situação de Fábio Carille no Vasco. Bom, seguinte, essa manhã a gente tomou conhecimento que o Capasso não aceitou a proposta do América do México. Isso mesmo. O América do México tinha mandado uma proposta do Capasso diferente daquilo que eles tinham acordado anteriormente. Perfeito? Então, o Capasso não aceitou a proposta. Existe uma possibilidade muito grande do Capasso ser envolvido numa negociação com o Brian Rodrigues. Por quê? O Vasco está disposto a pagar 7,5 milhões de dólares aí pelo Brian Rodrigues, muita grana aí, mas vale, é um fracasso de bola. O Vasco simplesmente, né, quer pagar, estuda pagar 7,5 milhões. Isso seria amortizado, certo? Se o Capasso fosse para lá, iria dar uma diminuída. Mas o Capasso está com um contrato muito bom em mãos aí. O Capasso está ganhando quase 400 mil reais por mês. Ele não tem culpa disso, culpa de quem fez o contrato. E ele está com a faca e o queijo na mão. Situação lá do Vasco com o América do México no tocante ao Brian está muito evoluído mesmo, mas houve essa situação aí envolvendo o nosso bravo Capasso, que pediu uma melhora ali no salário para poder se transferir para o América do México. A situação está saindo. Agora vamos falar aqui da situação de Fábio Carille, tá? Pessoal, vamos ser um pouco inteligentes. É claro que o Carille não vai falar numa coletiva aí sobre o interesse de nenhum time. Porque se ele faz isso, ele é demitido na mesma hora. Seria uma falta de respeito ele falar publicamente que tem conversações com o Corinthians. A informação que chega aí da Jovem Pan, que chega lá de São Paulo, é o seguinte, tá? O presidente Augusto Melo, ele está priorizando, Augusto Melo, presidente do Corinthians, é o seguinte, ele está priorizando a contratação de um treinador que conheça a engrenagem do Corinthians, para não ter que fazer um processo de adaptação. Pois bem, ele primeiramente tentou o Dorival, não obteve êxito, porque o Dorival quer dar uma descansada, certo? E o que acontece? O nome do Tite é o nome aí que está em pauta. O Tite, querendo ou não, é um treinador aí que está muito valorizado, né, em termos aí de salário. O Tite teria pedido 2,5 milhões para treinar o Corinthians e o nome do Fábio Carille está, sim, na pauta do Corinthians, tá? O nome do Carille está na mesa do Augusto Melo. A gente sabe da identificação dos laços ali que o Carille possui com o Corinthians, certo? Ele tem uma identificação muito forte com o Corinthians. E essa negociação aí pode sim sair nos próximos dias. Pode sair. Futebol é resultado. Em caso aí do resultado não vir ou não vier contra o Lanús, o Carille volta a balançar. E a verdade é o seguinte, para as pessoas que passam o pano aí, o que ainda cadenciou o Carille para ser treinador do Vasco foi uma vitória, 3-1 contra o Sport, que não ganhou de ninguém nesse campeonato, que disputou 15 pontos e só tem um ponto.
conquistado, o pior time da competição, e o jogo contra o Flamengo, o Carille não teve mérito nenhum. O mérito foi do Léo Jardim, certo? Ele não montou nenhum esquema tático ali para o Vasco não tomar gol, certo? O que aconteceu foi que o Léo Jardim estava numa noite ali, uma tarde, muito inspirada. Então, pode acontecer sim a saída do Carille aqui do Vasco da Gama para a equipe do Corinthians, tá? Essas foram as notícias dos Gigantes da Colina nesse feriado aí de Tiradentes. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!